E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, esse aqui é o Begeek e hoje a gente vai falar do quarto episódio de Invasão Secreta. Muita coisa acontecendo, algumas que a gente já previa, mas a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nesse episódio, então já curte esse vídeo, assina o canal e vem comigo. A gente começa esse episódio do momento em que o último terminou mesmo, quando a Gaia tá lá morta no chão, e a gente tinha essa expectativa, até por conta de algumas cenas de trailer, de que ela não tivesse morrido de fato. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha ali essa impressão de que a Gaia ia acabar sendo uma oficial aí da SHIELD, barra espada, barra qualquer agência que o Nick Fury fosse criar pós-invasão secreta, e o que a gente descobre é que sim, potencialmente ela ainda tem a chance de seguir por esse caminho porque ela está viva. A gente vê ali no início desse episódio que ela pegou as memórias da doutora que estava fazendo aquela arma de construção do Super Skrull, ela pega as memórias, entende como funciona a máquina e ela mesmo se torna uma Super Skrull com ali as forças da Extreme, que é aquela, aquela tecnologia barra mutação, barra, enfim, qualquer coisa nesse sentido, que faz com que você regenere qualquer machucado, qualquer coisa que a gente viu em Homem de Ferro. Então, ela teve essa exposição no Extreme, se tornou uma Super Skrull, e agora ela não pode morrer em teoria. A gente sabe que ela vai se regenerar e é o que acontece. Ela se regenera e sai dali e a gente descobre que o Gravik de fato acha que ela morreu. Ele não tem a menor ideia de que isso aconteceu com ela. Depois disso a gente segue para toda a parte de programação dos Skrulls da célula rebelde para fazer um grande atentado ao presidente. Isso já tinha sido mencionado antes, que no fim das contas eles querem fazer uma nova guerra mundial entre Estados Unidos e Rússia, e o presidente seria a peça-chave para isso. O presidente foi até a Rússia para tentar resolver as questões diplomáticas que aconteceram pós o último atentado, que foi ali, foi trazido como um atentado vindo de uma célula norte-americana. E aí o presidente dos Estados Unidos está indo até a Rússia. A gente vai entender lá na frente como é que isso acontece, mas fato é que os Skrulls estão se preparando para esse grande ataque. Lembrando que a gente já sabe que o Super Skrull existe, que o Gravik tem a força ali de alguns DNAs que ele já tinha coletado, e isso a gente vai ver na frente como que acontece. A próxima cena que a gente tem, da própria parte de história que a gente tem, é trazendo ali a dinâmica entre Priscilla e Nick Fury. A gente viu que é uma relação que é um pouco tortuosa de certa forma, a gente também não consegue entender muito bem. Confesso que eu acho que eles estão tentando trazer uma proximidade para Priscilla que a gente não consegue comprar tanto, porque um personagem que a gente acabou de conhecer, não tem tanta essa proximidade quando a gente olha para o que é o Nick Fury, então é um pouco difícil ter certa empatia com a personagem. Mas essa primeira parte da história é literalmente para que a gente tenha essa empatia. Mostra como ela se apaixonou pelo Nick Fury, como que ela conseguiu a skin de Priscilla que ela conseguiu, de certa forma. E a gente tem uma grande revelação, que é quando o Rhodes vai encontrar com a Priscilla dentro de uma igreja. E aí ele fala pra ela que ela tem que matar o Nick Fury. E aqui vai o primeiro ponto que eu acho que é um pouco forçado demais, sem necessidade dentro da série. A gente já viu que o Rhodes é um Skrull. Eles estavam forçando isso pra caramba e a gente ficava naquela dúvida de é ou não é, é ou não é, é ou não é. Eu acho que em um dado momento eles chutaram a gol e falaram, não, beleza, ele todo mundo sabe. E aí eles começaram a escrachar, tipo, não tem a menor necessidade do Rhodes ir naquela igreja falar pra Priscilla matar o Fury. Podia ter sido qualquer Skrull do Gravik. E aí eles colocam o Rhodes.
E aí, mais além, eles vão criando esse temperamento muito esquisito do Rhodes. Eu acho que eles dão eles pintam muito o Rhodes com tintas muito fortes, que não era necessário. A gente podia ficar nesse gosto de, será que é, será que não é? Uma coisa um pouco mais sutil. Acho que eles acabam perdendo a oportunidade de construir uma coisa muito legal, chutando a gol, assim, a esmo, que o cara é um Skrull. Mas depois a gente fala do Rhodes. Fato é que ele manda a Priscila matar o Fury tá como escuta, então ele sabe que a Priscila vai chegar em casa e vai ter essa situação. E aí rola toda uma dinâmica de conversa, eles relembram os tempos. Nick Fury fala que o grande erro da vida dele certamente foi ter se aproximado e casado com a Priscila e tal, enfim. Até o momento crucial, onde cada um dá um tiro para acertar o outro, mas os dois erram. E aí fica muito claro que nenhum dos dois queria matar o outro. Eles têm uma relação, eles têm sentimento, e que a Priscila não iria matar o Fury de forma alguma. Bom, termina aí toda essa dinâmica, a gente entende que esse casal já não está mais funcionando como deveria. E aí o Nick Fury vai atrás do Rhodes para dar uma prensa nele e deixar ele um pouco com medo, já sabendo que ele é um Skrull, já que ele ouviu toda a conversa com a Priscila. Ele chega no hotel lá do Rhodes, eles têm uma conversa que honestamente chega a ser estranha, porque é óbvio que o Rhodes não teria aquela postura no personagem que a gente conhece. Então ela é bastante forçada da parte do Rhodes. E aí a gente descobre, e o Rhodes faz uma ameaça com o filme dele matando a Maria Hill, né? Ele e o Fury, que foi aquilo que a gente viu no primeiro episódio. Ele, que na verdade é o Gravik vestido com a skin de Nick Fury, ele mata a Maria Hill. E esse vídeo ele é usado como barganha para que o Nick Fury fique quietinho e como ameaça para o Nick Fury caso ele faça qualquer coisa. Então, e isso poderia dar um problema muito grave para ele a nível de julgamentos e coisas do gênero, como um homicídio na mão do Nick Fury. Bom, termina essa cena, a gente entende que o Nick Fury vai lá viver a vida, só que ele coloca dentro do wish que ele deu pro Rhodes um pouco de nanotecnologia, digamos assim, e uns rastreadores. Então ele começa a seguir o Rhodes no comboio presidencial pela Rússia, para que ele fique de olho caso aconteça alguma coisa, sabendo que provavelmente vai ter um atentado contra o presidente. Vai ele e o Talos atrás desse comboio que, de fato, pega lá o presidente no meio da estrada, explode tudo, e tem uma grande sequência de ação com muita explosão, muito tiro, muita coisa explodindo, muito fogo, coisa que a gente já esperava, a gente já tinha visto no trailer, inclusive, essas cenas ali em partes, e que demora bastante tempo, e é aqui que a gente vê o Gravik usando, de fato, os poderes de Super Skrull. A gente vê ele com super força, a gente vê ele com o braço esticando do Groot, e a gente vê também ele levando um tiro e se regenerando com Extremes. Fica muito claro que eles vão fazer esse atentado se passando de russos, então tem ali até um momento onde os policiais dos Estados Unidos ficam gritando: são os russos, são os russos, são os russos. Então ele meio que consegue manipular a situação para que pareça realmente um atentado russo. O presidente fica ali dentro do carro desacordado, até que o Talos começa a tentar quebrar o vidro e consegue tirar o presidente. Nesse momento que ele tira, o Nick Fury leva ele para o carro, e aí a gente tem a grande cena, a cena final, e mais uma vez terminando a série dessa forma, que é quando um dos policiais, na verdade, se mostra sendo o Gravik, e aí ele dá uma facada no Talos, matando ele, largando ele no meio da estrada, basicamente. Então a gente termina, de fato, com a morte do Talos, e aí essa morte potencialmente vai ser uma morte real, já que o Talos não tinha acesso a nenhuma tecnologia como a filha dele teve. O episódio ele é bem mais low profile do que os últimos que a gente viu, ele não traz muita coisa, ele não traz grandes emoções, nem grandes reviravoltas em relação à história. Provavelmente a gente está aí, né, construindo esse momento de queda para chegar nos últimos episódios
que são os próximos, das próximas semanas, com muito mais força. Mas ele de fato é um episódio que não traz tanta coisa, não traz tanta história, ele foca ali nessa questão de relacionamento entre o Nick Fury e Priscila, e nesse momento do atentado e na morte do Talos, que provavelmente a gente vai ver o resquício disso pra frente. Bom, pessoal, essa foi a minha review sobre o episódio 4 de Invasão Secreta. Não achei que foi o melhor episódio dessa série, sem dúvida nenhuma não foi. Ele foi um pouco mais lento, ele não traz muita história, mas ele traz ganchos importantes pra frente. Então, o que vai acontecer com a Gaia a partir do momento que ela descobrir que o pai dela foi morto pelo Gravik, por exemplo. O que vai acontecer agora que o presidente tá numa situação, né, que a gente nem sabe se é de vida ou morte, mas enfim, ele provavelmente vai ter algum processo depois disso, né, de ir para o hospital, qualquer coisa do gênero. O que vai acontecer nesse meio de caminho? Será que esse atentado vai ser de fato considerado como um atentado russo? Será que a gente vai ter ali a geopolítica afetando todo esse contexto? Enfim, tem ganchos importantes para o próximo episódio, mas isso a gente só vai ver na próxima review. Então já curte esse vídeo, assina o canal e garante que você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo em Invasão Secreta, nos outros filmes que a gente já fez review e tudo que está por vir também. Valeu, galera, valeu e fui!